Pessoal, se a gente tiver mais informações sobre esse caso ou mais notícias ao longo desta tarde, vamos atualizando para vocês aqui no 3 em 1 e também jogando para o nosso debate. Mas eu quero seguir com o nosso cardápio, com a nossa pauta de hoje. Ali num evento no Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo, o presidente Lula disse o seguinte: derrubamos o Bolsonaro, mas não os bolsonaristas. Vamos ver então um trecho do discurso de Lula para debater aqui com o nosso pessoal. Agora vocês têm que estar preparados, porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo pessoas, xingando pessoas, e nós vamos dizer para eles que nós queremos fazer com que esse país volte a ser civilizado. As pessoas não têm que se gostar, as pessoas têm apenas que se respeitar. Eita. Ô, Alan Gani, você acha que Lula está olhando muito pelo retrovisor? Demais. Aliás, um discurso de amor, né? De amor, esse discurso. Destilando ódio o tempo inteiro, dividindo a sociedade, ressentido. Esse que era o discurso, o presidente do amor, pragmático, capaz de pacificar a sociedade. Aliás, esse discurso dele vem logo depois de uma fala absolutamente horrorosa do presidente Lula, onde ele diz: é necessário extirpar esses animais selvagens, né? Se referindo ao episódio de Roma. O que ele quer dizer com animais selvagens? Extirpar animais selvagens? Isso é um típico de discurso de regimes ditatoriais, como o fascismo, como o nazismo, como o comunismo. Extirpar. Isso não pode vir de um presidente da República. Cadê o decoro? Ô, Piperno, você acha que há essa profundidade toda da análise de Alan Gani sobre a fala de Lula? Como é que você interpreta? Eu diria para você que eu acho que o Lula, um sujeito experiente, né? Como ele é, um político mais bem-sucedido da história do país, ganhou 5 eleições para presidente, né? 3 para ele, 2 para Dilma, ganhou 2 eleições para Dilma, olha só que proeza. Eu acho que ele, de fato, deveria esquecer um pouco alguns setores da sociedade, alguns setores políticos que estão ficando cada vez mais isolados. Porque, veja, hoje, a grande oposição ao Lula, a oposição que de fato pode fazer com que ele sofra algumas eventuais derrotas aí no parlamento, essa oposição não é mais a oposição bolsonarista. Essa está lá circunscrita aí, quem sabe a 20% da Câmara e nada mais que isso. O Lula tem que conversar cada vez mais com os setores da direita tradicional que lhe fazem oposição, mas que também, dependendo aí da pauta programática, às vezes, inclusive, ajuda o governo a apoiar aquilo que ele tem interesse. Gustavo Segré. Tem informações de gente que participou desse evento que tinha comida à vontade. Não fica claro se era picanha, mas era carne, sim, com doces, muita bebida. Foi no Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. E esse tipo de discurso não ajuda a pacificar o país. Eu adoraria escutar o presidente Lula falando das propostas para que a cidadania, o dia de amanhã, esteja melhor, para que realmente a pobreza caia, para que a educação melhore, para que a saúde melhore, para que seja um país mais seguro. E em lugar disso, voltamos de novo. Estamos falando de uma fala contra 58 milhões de pessoas que votaram o Bolsonaro, que são indireto ou diretamente bolsonaristas. E não por uma questão de escolha, é por uma questão de opção eleitoral, que não votaram no Lula. E essas pessoas são cidadãos brasileiros como aqueles que sim votaram no presidente Lula. Então, essa questão de voltar de novo, extirpar os animais selvagens, derrocar o bolsonarismo, não precisa derrocar o bolsonarismo. Basta ter propostas que convençam a parte desse eleitorado a votar nele ou na proposta que ele tenha para 2026, sem necessidade de agredir ninguém. Esse é o país que todos queremos. Você fala em convencimento, eu acho que talvez seja difícil que Lula consiga convencer alguém que seja mais alinhado a Jair Bolsonaro. Mas aquelas pessoas que de alguma forma votaram em Bolsonaro em algum momento, mas poderiam fazer essa transição ou votar em Lula para não votar mais em Bolsonaro, aquele voto de negação
aproximação, talvez isso acontecesse. E a contradição acontece justamente para essas pessoas, porque quando Lula assumiu o poder, ele disse que não entraria com revanchismos, que tentaria fazer aquela união de novo. E muita gente questionou, duvido que isso vá acontecer. Ao trazer esses tipos de frase, Lula acaba deixando claro para essas pessoas que realmente não mudou e não mudaria, diferentemente do que ele mesmo acabou dizendo, hein, Fábio Piperno? Lula já está estabelecendo pontes com muita gente que votou no Bolsonaro. Por exemplo, com o agronegócio. Tem muita gente, inclusive, fazendo essa reaproximação, tentando aí um armistício. Aliás, o Plano Safra foi generoso. O governo tem tomado algumas medidas que beneficiam esse setor. É óbvio que não vai conquistar a simpatia do agro em bloco. Mas ele vai, sim, diminuir resistência. Ele vai conversar cada vez mais com alguns setores menos radicalizados. Lula também acena com a aproximação às igrejas evangélicas. É óbvio que a mesma regra se aplica. Ele não vai conseguir adesão em bloco de todo mundo, mas a gente já vê muitas lideranças dispostas a conversar mais com o governo. Eu só acho que, ao fazer isso, ele, claro, traz setores mais moderados para dialogar com ele. Agora, não é por conta disso que ele também precisa o tempo todo jogar o outro lado, aquilo que sobrou ainda mais para fora da lona. Não, é o velho discurso do nós contra eles, porque todos os discursos do Lula até agora, Piperno, eles não são pacificadores. E Lula até coloca ali, as pessoas não precisam se gostar, mas se respeitar. Ele estaria respeitando essas pessoas ao fazer esse tipo de crítica? Não, quando ele fala extirpar, veja o que... Eu gosto de fazer sempre o discurso contrário. Imagine o Bolsonaro falando que era necessário, abre aspas, extirpar... Mas ele fez pior. Você imagine um negócio já fez desse, pior. Por quê? A imprensa inteira estaria agora escandalizada pedindo a prisão do Bolsonaro. Ele já fez pior. Uma vez ele chegou ao cúmulo de pegar um tripé e simular uma arma para falar exatamente que estimulou. Não, ali ele fala ali aquela piada que o Bolsonaro, a piada de tiozão, que o Bolsonaro faz, tem que fazer. Isso. Ele fala no contexto de humor. Quando ele brinca, o Lula não faz em contexto de humor, não, Piperno. Quando ele simula uma arma, Piperno, ele fala aquilo, humor. Ele faz num contexto de humor, pode ser um humor ruim, uma piada de mau gosto. Agora, o discurso do Lula é carregado de ódio. E quando ele apoia, por exemplo, a ditadura da Venezuela e relativiza o conceito de democracia... Esse foi um discurso muito ruim, nós já inclusive discutimos isso aqui, que não tem nada a ver com o bolsonarismo. Não, o que eu quero bolsonarismo dizer... aí ele fala assim, quem gosta de dívida ou é empresário, ou é rico, é pobre e não gosta de dívida. É o tempo inteiro esse discurso do nós contra eles. Segré. Quando a gente fala de respeitar, e foi a fala do presidente respeitar, o respeito não se impõe, o respeito se conquista. E a melhor forma de conseguir que alguém nos respeite é nós respeitando. Muitas vezes a gente, inclusive, tem diferenças de critérios ou de posições em algum assunto, mas não deixamos de nos respeitar em função dessas ponências. O presidente da República é a maior instituição de um país, nesse caso do Brasil. Ele deveria dar o exemplo, mas ele fala para a militância. Eu acho que ele precisa da militância energizada e com essa vontade de sangue, de dizer, vamos derrotar, porque é uma maneira de continuar uma disputa que nesse caso pode ser eleitoral. Mas e se alguém confundir essa fala e alguém partir para a agressão de algum bolsonarista porque o presidente disse que temos que extirpar os animais selvagens e depois reforça que devem bloquear ou derrotar o bolsonarismo. É perigoso. Que foi, não, tem outras, né? Quando teve um empurrão que um apoiador do Bolsonaro caiu, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano, se eu não me engano, acho que até morreu. Né? O presidente Lula, de certa forma, apoiou aquilo. Na porta do Instituto Lula. Exatamente. Aí chama o agro de fascista. Quer dizer, isso não é postura de nenhum ser humano, tampouco de um presidente da República. E aí as propostas do Lula não acabam se sobrepondo ao seu discurso, ou seja, aquilo que ele estaria fazendo para se aproximar dessas pessoas não se tornaria maior do que o que ele fala, hein, Fábio Piperno? Claro, fez uma
uma ofensa, assim, isso tem que ser dito com todas as letras, ao agro, embora tenha sido alguma coisa na cabeça dele, então, enfim, muito bem segmentada, direcionada a só uma parte do agronegócio, mas o fato é que o carimbo colou, ficou ruim. Bom, o tempo passou, ele chama o agro, oferece o mais generoso pacote lá do Plano Safra da história, acena com outras medidas, o governo inclusive estuda aí, enfim, participa de construção de ferrovias. Isso não conta para você, Gani? Conta em partes, mas eu quero saber a hora que o presidente Lula vai romper com o MST, porque isso também prejudica o agro, prejudica a segurança dos proprietários, dos fazendeiros. Então, dar dinheiro é fácil. Agora, não eu quero saber, principalmente o nosso dinheiro. Opa, principalmente o nosso dinheiro, aí é fácil. Agora, eu quero saber, Piperno, se ele vai fazer um discurso contundente contra o MST, vai dar segurança para os proprietários rurais. Aí eu quero ver, porque essa liberação de verbas e subsídio é em troca de apoio político. Ele sabe que ele precisa do agronegócio, inclusive para girar a economia do país. Isso, fala, Piperno. Dinheiro. E o agro precisa de dinheiro e está obtendo isso. É uma relação exatamente de troca, é verdade, mas ela está funcionando. Fala, secretário. Eu gosto muito da frase do Piperno, utilizei ontem em Tá na Roda, inclusive citando a fonte, que é parlamentarismo de extorsão, quando você menciona. Mas esse parlamentarismo de extorsão funciona porque alguém pede e outro paga. Se tivesse um que pede e outro não paga, não tem extorsão nenhuma. Dá a sensação de que o presidente se sente à vontade de falar o que ele quiser, porque sabe que depois, soltando recursos ou poder, ninguém fala do assunto. Ou seja, ele pode tratar o agronegócio de fascista, mas depois ele vai e coloca dinheiro no Plano Safra, está tudo bem. A pergunta mais simples, e é muito simples, até lógica, a resposta é necessária essa agressão o tempo todo? E a resposta é não. Então, por que o presidente insiste com essa fórmula que não pacifica um país que precisa dessa paz?